Pastor, boa noite. Primeiramente, agradecer pela sua presença aqui. Hoje foi uma noite de muito renovo. Tenho certeza que essa igreja nunca experimentou algo igual. E foi algo tremendo, com certeza. Muitos jovens foram renovados. Uma coisa que o Senhor falou é sobre os jovens estarem preparados para subir. Eu queria que o Senhor falasse sobre isso. Sobre nós jovens, não somente os jovens, mas todos como igreja. Ouvir pregações, ouvir palavras e estarem preparados para subir, não para ficar. Uma santidade que não se detém dentro de uma religiosidade, mas que vai além disso. Eu acredito que a gente precisa estar preparado para subir e ao mesmo tempo planejado para ficar. São duas coisas que tem que caminhar juntas. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que trabalhar, estudar, sonharmos os sonhos de Deus como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, mas estarmos espiritualmente preparados como se ele fosse voltar essa noite. Entendeu a diferença? Por exemplo, a gente sonha, a gente planeja, a gente organiza, a gente prepara a nossa vida, projetos de vida, como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, mas espiritualmente temos que estar preparados como se ele fosse voltar hoje. E quando eu falo de preparar para ele voltar hoje, é a nossa santidade, é a nossa dedicação, é falar de Jesus, é o evangelismo, é brilharmos a glória, porque eu acredito muito, quando a gente passa muito tempo com Deus, naturalmente a presença de Deus ela flui. Você não tem que fazer força para que a glória de Deus invada a vida das pessoas. Muitos jovens ainda têm as suas vidas trancadas em algumas áreas e a gente se sente aprisionado de não conseguir buscar aquela santidade, digamos, idealizada, uma certa utopia. Mas o que o Senhor falou nesta noite é sobre nós sermos avivados, renovados mediante a palavra e libertos. E eu queria que o Senhor falasse sobre isso para os jovens, porque muitos jovens, eles querem buscar essa santidade, mas quando não conseguem, se frustram e geram outros problemas, como depressão, suicídio, que é um dos índices mais altos entre os jovens. Só desse um recado para esses jovens. Eu creio que a gente falou um pouco essa noite, mas só complementando, porque eu acredito que a santidade é Jesus. Estar perto dele é ser santo. E através do Espírito Santo que está disponível para nós, o Consolador. Então, os jovens precisam entender que se apaixonar por Jesus, passar tempo com Ele, deixar a presença de Deus entrar, porque isso é uma questão de, não é um culto, é um estilo de vida. Essa que é a grande diferença. As pessoas elas vêm para os cultos e elas pensam assim, esse culto foi um culto de avivamento, esse culto eu fui tocado, mas amanhã se esquece, depois de amanhã já vai fazer outra coisa. E não é isso que Deus quer. Deus quer andar conosco. A Bíblia fala sobre um homem chamado Enoque. Enoque andou com Deus. Em um determinado momento já não era ele mais, porque Deus o tomou para si. O que significa isso? Ele começou a refletir tanto, a andar tanto com Deus, que ele já não mais pertencia à terra. E Deus o tomou para si. Então, o chamado é passar tempo com Deus. A juventude precisa, ao invés de ficar tão atrelada aos princípios que frustram de santidade, passar mais tempo com Deus, lendo a Bíblia, buscando a Deus, botando um CD de adoração, adorando, deixando a presença de Deus mergulhar dentro dela, da própria pessoa. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você se torne como Deus. A gente pensa que Deus precisa da nossa adoração, e não é verdade. Deus não precisa da nossa adoração, sabe? Porque dele é santo, ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Então o que ele fala? Meu filho, você só pode me adorar. Por quê? Se você me adorar, você vai se tornar como eu sou. Então quando ele manda a gente adorar, não é porque ele precisa de nós, é porque nós é que precisamos nos parecer com ele. Então o segredo da juventude é passar mais tempo com Deus. E uma fuga na juventude, eu digo que é fuga, tem sido um entretenimento exagerado. Não é que não se possa entreter, não é que não se possa fazer coisas de entretenimento. Eu acho que é saudável, é bom, tipo um esporte, entretenimento. Mas, quando o entretenimento ele substitui o Espírito Santo, isso é algo demoníaco. Isso tem acontecido nessa geração. O entretenimento tem tomado um lugar do próprio Espírito Santo. Entendeu? A gente tenta segurar os jovens com um entretenimento exagerado para substituir algo que é insubstituível.
E devido a isso, a gente tem as regras de santidade, as coisas que a gente sabe fazer, deveríamos fazer ou não, e acaba frustrando os jovens. Então, o segredo é equilíbrio em todas as coisas, e principalmente andar com Deus, que aí o Espírito Santo é insubstituível. E à medida que um jovem começa a queimar por Jesus, começa a andar com Jesus, todos os pecados, todos os prazeres deste mundo vão se perdendo o sentido, vão perdendo o valor, porque ele se torna a própria essência de tudo. Pastor, eu sei que é difícil, mas eu queria que o senhor resumisse em uma palavra, em um sentimento, a noite de hoje, o culto de hoje. Paixão. Por Cristo, né? Paixão por Cristo. O convite está feito para o senhor voltar à nossa igreja e abençoar-nos cada vez mais. Que o Senhor Jesus lhe use cada vez mais na vida de muitos jovens. Amém. Muito obrigada. Quero convidar todo mundo para a Conferência Profética do Clamor, aproveitar que estou aqui. Sim, claro. Tá? Vai ser que dia, gente? Quem me ajuda aqui? 6 e 7 de abril. 6 e 7 de abril. Não perca. Você que aqui foi só um gostinho, você que quer participar de algo maior, aqui mesmo em Belém, eu tenho certeza absoluta que você que foi tocado, absolutamente você vai querer mais de Deus, né? Sim. Seja conosco. Deus abençoe. Obrigada.